meu nome é Mário Viegas, sou o coordenador da Unidade do Ambiente. Devido a alguns problemas técnicos, nós tivemos que substituir o vereador do Pelouro. Portanto, quero dar as boas-vindas a todos os participantes, em especial à Associação da Universidade do Algarve e à Associação Bandeira Azul. É um prazer tê-los aqui e esperemos que esta sessão possa contribuir para aumentar o conhecimento na área da reserva marinha e não só. Portanto, quero dar a palavra à moderadora do evento, Catarina Gonçalves, da ABAI. Olá, muito boa tarde. Catarina Gonçalves, sou coordenadora do programa Bandeira Azul, na Associação Bandeira Azul da Europa, e quero agradecer, antes de mais, este convite e a realização deste ciclo de webinars por parte da Câmara Municipal de Albufeira e do seu grupo de educação ambiental, e contextualizar um pouco a nossa presença aqui. Portanto, o programa da Bandeira Azul tem muitos critérios a serem cumpridos, mas um deles e um fundamental, e é a base de todos os programas da Fundação para a Educação Ambiental, é exatamente a educação para a sustentabilidade. E neste contexto é necessário, para ter uma Bandeira Azul, cumprir um conjunto de atividades, no mínimo 6, para obter o galardão, e é neste âmbito porque o tema das atividades a desenvolver este ano é a recuperação de ecossistemas, e todos os municípios e todas as praias que hasteiam uma Bandeira Azul deverão, obviamente, apresentar atividades e evidências de realização de ações neste tema da recuperação de ecossistemas. Eu passo então a apresentar os convidados, aqui agradeço também a presença e dou todos os parabéns pelo trabalho desenvolvido. O professor Jorge Gonçalves, do Centro de Ciências do Mar do Algarve, é investigador do Grupo de Pescas, Biodiversidade e Conservação, professor catedrático convidado da Universidade do Algarve e da Universidade de Cádiz, é investigadora pós-doc Bárbara Horta e Costa, que também faz parte do Grupo de Pescas, Biodiversidade e Conservação do CCMAR, e ainda o investigador Jorge Palma, também do CCMAR, do Grupo de Recursos, Restauração e Clima. Passo então a passar a palavra à investigadora doutora Bárbara Horta e Costa, que nos vai falar sobre as áreas marinhas protegidas. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu vou partilhar então a tela, se me permitirem, preciso de autorização. Parte do anfitrião. Ainda não consigo. Ainda não consigo compartilhar a tela. Não dá. Posso falar sem slides, mas não tem a mesma piada. Ainda não consigo. Tem que me dar a autorização, o anfitrião. Muito bem, já tenho. Então, vamos ver o que é que vocês veem. Não é assim. Estão a ver bem? Desta vez? Não, é igual ao outro dia. Sim, continuamos a ter. Agora já está. Agora está bem. Ah, é? Está bem? Pronto.
Então, o meu nome é Bárbara Horta Costa, trabalho no CCMAR, tenho estado dedicada ao estudo das áreas marinhas protegidas, aos efeitos destas áreas nas comunidades marinhas e populações costeiras e também às condições que fazem com que estas áreas possam ter sucesso. E desde já explicar o que é que são áreas marinhas protegidas. Portanto, são áreas, como o nome indica, são delimitadas no espaço, são linhas, são retângulos, são quadrados, em que o principal objetivo tem de ser a conservação da natureza para serem reconhecidas internacionalmente como áreas marinhas protegidas. No entanto, devem ter objetivos, podem e devem ter múltiplos objetivos, nomeadamente sociais, culturais e económicos também. E o que se pode fazer para compatibilizar diferentes objetivos e diferentes cenários é ter zonas dentro de uma área marinha protegida em que cada zona tem as suas regras e os seus objetivos. Portanto, as regras devem permitir cumprir os objetivos e, acima de tudo, devem conferir uma maior proteção do que a zona fora adjacente, daí a palavra protegidas. Em relação aos objetivos de conservação da natureza, existem diferentes abordagens, portanto, há áreas marinhas que se dedicam e que o objetivo principal é a proteção de espécies icónicas, como o mero, as aves marinhas ou os cavalos marinhos, que vão ser falados hoje, ou habitats críticos, como as ervas marinhas ou recifes rochosos com elevada biodiversidade, que também vão ser referidos mais à frente, ou então até zonas de ambientes semi-selvagens excepcionais, como nas Berlengas, nas Ilhas Selvagens, ou até no Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. No fundo, sendo áreas limitadas em determinada zona, no espaço, elas nunca se dedicam apenas a uma única espécie, até porque as espécies interagem umas com as outras, e o que permitem, sim, é um equilíbrio dos ecossistemas, portanto, manter os ecossistemas ou promover ecossistemas saudáveis, e isso é a grande vantagem das áreas marinhas protegidas. No entanto, estas áreas também têm sido muito utilizadas e têm alto valor como ferramentas de gestão de pesca, aliás, de diferentes atividades, mas a verdade é que a pesca é a atividade tradicional por excelência extrativa nas zonas costeiras. Portanto, as áreas marinhas protegidas inicialmente, quando começaram a ser estabelecidas, tinham muito esta preocupação, e mais recentemente como têm sido utilizadas como ferramentas de promoção de um ecoturismo. Portanto, este é principal nas zonas costeiras, ou muito importante nas zonas costeiras, e o que faz com que as áreas também promovam pesca mais sustentável, mais seletiva, menos pressão de pesca, valorização do pescado e também a consciencialização das pessoas, sensibilização, atividades amigas e promoção de atividades amigas do ambiente. E porquê é que se estabelecem áreas marinhas protegidas? Para quê? De facto, existem décadas e décadas de estudos, e estes estudos estão dedicados a áreas, a maior parte dos estudos é dedicada a áreas de proteção total, portanto, sem atividades extrativas ou altamente regulamentadas, portanto, uma redução muito grande das atividades extrativas. E o que verificaram, o que tem sido comprovado ao longo destas décadas, é que estas áreas permitem o crescimento dos organismos que se vão reproduzir com maior qualidade também. Vai haver um aumento do número destes organismos e um aumento da diversidade, e que eventualmente a determinada altura estes benefícios vão sendo exportados para o exterior, seja através da exportação dos adultos ou das larvas para as zonas adjacentes. Pronto, para destacar que isto são estudos de áreas muito regulamentadas, portanto isto é o que existe, que se chama efeito de reserva. Claro que é essencial que estas áreas sejam bem desenhadas, bem geridas e fiscalizadas para que não sejam apenas linhas no papel, mas realmente ocorra uma mudança no local, não é? In situ. Portanto, isso também é essencial para que se verifiquem benefícios. E, a partir dos benefícios ecológicos, podem haver diversos benefícios sociais, económicos e culturais. Pode-se
trabalhar bem uma área marinha protegida, além de haver estes peixes maiores e que vão valer mais e, portanto, poderá pescar-se menos e ganhar mais por cada saída de pesca. Mas também nos restaurantes os turistas poderão valorizar mais um peixe que vem de uma área protegida, onde a pesca é seletiva e sustentável. Os turistas também valorizam áreas em que existe uma diferenciação e, portanto, não existe turismo em massa, mas sim áreas onde o turismo é mais exclusivo, mais aproveita-se da proteção e destes benefícios que são criados com a proteção. Portanto, estas atividades têm muito potencial para ser valorizadas e ganhar com áreas marinhas protegidas, além da parte ecológica e com base também na parte ecológica. A verdade é que falámos das áreas com alta regulamentação e uma proteção muito elevada, mas existe uma gigantesca variedade de áreas marinhas protegidas, sendo que elas podem ir desde áreas onde nem sequer se pode ir, portanto sem acesso, há áreas onde existe acesso, onde existe mergulho, há áreas onde existe pesca muito, muito seletiva, como pesca à linha ou pesca com covos, e há áreas onde existe mineração, arrasto de fundo, aquacultura, portanto temos esta gama toda de tipo de atividades que pode acontecer e no fundo podemos ter áreas protegidas e existem muitos com muito poucas medidas de proteção, muito pouca diferença entre o interior e o exterior. Também de realçar que a maior parte das áreas marinhas protegidas, portanto mais de 90%, permite atividades extrativas e permite a pesca. Portanto, não associamos áreas marinhas protegidas a reservas e áreas de proteção total, porque é engano. Em relação a Portugal, a percentagem de áreas de proteção total é muito, muito reduzida, é quase zero na ZE. E a percentagem de proteção alta também é bastante reduzida, não chega a 1%, nem a 0,5%. Chegámos a esta conclusão depois de termos desenvolvido um sistema de classificação de áreas marinhas protegidas que tem sido utilizado a nível global e que aplicámos aqui às nossas áreas para podermos distinguir o tipo de proteção que temos. É muito importante sabermos o que é que está potencialmente a acontecer no terreno, neste caso no mar. Portanto, para ter sucesso, as áreas precisam de ter um planeamento adequado, que tem de ser baseado em informação científica e tem de também envolver as populações locais, portanto, em áreas com potencial para recuperação. Tem de ser bem regulamentado, não podemos esperar grandes benefícios, e estes que vos descrevi, de áreas em que quase tudo é permitido e quase tudo basicamente tem a regulamentação parecida com o exterior, não esperemos. A regulamentação deve ser adequada para os objetivos que forem definidos, deve haver uma gestão com planos de gestão completos sobre quem é que tem competências, capacidades, que tipo de atividades é que se faz aqui e onde, quem é que vai gerir isto e fiscalizar, e deve mesmo haver uma gestão in situ, com pessoas no local, a saber o dia-a-dia das pessoas, a problemática, o que é preciso fazer. E esta deve ser justa e inclusiva, portanto deve haver benefícios para todos e não custos só para uns e benefícios para outros. Portanto, isso é uma informação a ter em conta desde o início, e quando há alguns custos a curto termo deve-se pensar em compensações e alternativas e de atividades. E por isso é essencial haver o envolvimento das comunidades locais e comunicar a área marinha protegida desde o início. Portanto, as pessoas devem compreender porque é que tem uma área marinha protegida à porta, porque é que devem cumprir e defender a sua área marinha protegida, porque só assim é que podemos ter áreas com sucesso e ter benefícios. Se não houver o cumprimento, não vai haver fiscalização para toda a hora, e, portanto, temos de ter as comunidades locais a apoiar as áreas marinhas protegidas. Claro que há sempre uma necessidade de haver fiscalização, porque há sempre alguém que vem de fora ou que não cumpre, e, portanto, depois há essa injustiça de uns cumprirem e outros não, portanto, a fiscalização também é essencial, e haver uma monitorização para que se consiga perceber se todo este processo está a resultar, e mostrar também, comunicar às populações o porquê do seu compromisso com essas áreas, e que está a resultar aqui ou ali, ou que falta mais fiscalização ou mais gestão, ou uma regulamentação ajustada em alguma zona. Portanto, isto é super essencial para o futuro
ao ciclo de vida de uma área marinha protegida. E, portanto, mais do que só mais áreas marinhas protegidas, é muito importante que as que existam e as futuras sejam áreas que sejam eficientes e que realmente façam diferença no mar, não é? Não sejam só para partes ou áreas no papel, como é designado, e que cumpram o seu objetivo, porque de outra forma vai ser muito decepcionante ver todo este processo e depois não se verificarem benefícios. Portanto, há que cumprir estas características, estes requisitos para áreas marinhas protegidas eficientes. E pronto, aqui fico. Muito obrigada. Tenho o meu contacto com qualquer dúvida. E vou interromper. Obrigada, doutora Bárbara. Cumpriu os 10 minutos que lhe estavam destinados. Talvez deixar as perguntas para o fim, visto que as apresentações estão interligadas entre si nos assuntos. Passo então a apresentar o professor Jorge Gonçalves, que está relacionado a projetos com gestão pesqueira, mapeamento de habitats, levantamento de espécies marinhas, criação e monitorização de áreas marinhas protegidas, mas que hoje nos vai falar da AMPIC, no Parque Natural Marinho do Algarve, que é um processo inovador e vamos saber porquê. Obrigada, Jorge. Passo a palavra. Sem som, Jorge, está sem som. Já lhe pedi, muito obrigado, Catarina. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estou aqui hoje convosco. Um agradecimento especial à Câmara Municipal de Albufeira e dar-lhe os parabéns por este evento. Vou então falar-vos um bocadinho da área marinha protegida de interesse comunitário. Só aqui tentar maximizar. Não me parece que ainda esteja, mas... Ups. Não lhe apetece? Vamos ver se aguenta. Vou então falar-vos da área marinha protegida de interesse comunitário e explicar-vos um bocadinho como é que tudo começou. De facto, o CCMAR e a Universidade do Algarve iniciaram, no início do século, passa a redundância, dos fundos marinhos do Algarve. E esse estudo foi desde Faro até a Ponta da Piedade, em Lagos, e foi precisamente nesta zona da costa de Albufeira, Silves e Lagoa, portanto aqui no centro deste mapa, que encontramos a castanha aqui escuro, vê-se, portanto é substrato rochoso, é fundos rochosos, e portanto encontramos aqui o Recife, o maior Recife costeiro do Algarve e também da Costa Sul, e um dos maiores a nível nacional. Claro que quando temos um Recife deste tamanho, a verdade é que corresponde também depois uma biodiversidade também muito, muito, muito rica. E de facto foi precisamente o que verificámos. Neste sítio, que vai desde o Farol de Alfanzina até à Marina de Albufeira e depois vai aqui assim até mais ou menos os 50 metros de profundidade, o que encontramos foi, em primeiro lugar, um sítio, um berçário, portanto uma maternidade enorme para um número enorme de espécies com valor comercial, como o polvo, o sargo, a dourada, o pargo, espécies também ameaçadas, como o cavalo marinho, que iremos falar a seguir, e também o mero, e habitats ameaçados. De facto, aqui nesta costa há a maior quantidade de pradarias de ervas marinhas da costa portuguesa, ou seja, normalmente estas ervas marinhas que vêm aqui nesta fotografia, portanto em cima, são equiparadas a florestas tropicais em termos de absorção de carbono, e normalmente existem dentro dos estuários e das lagoas costeiras, como na Ria Formosa e na Ria de Alvor. Mas aqui, nesta costa, existem, de facto, pequenos aglomerados que são muito importantes. Há também estes jardins de gorgónias, que é outro habitat com estatuto e, portanto, protegido por diretivas internacionais,
e aqui por debaixo do mero também as algas calcárias, os bancos de marl ou bancos de algas calcárias que aqui existem em grandes quantidades e que da nossa parte foi a primeira vez que as observámos na costa portuguesa. E por falar em primeiros registros, foram 45, quase 50 registros novos para a fauna e flora marinhas portuguesas que encontramos aqui. E mais importante que tudo, 12 espécies novas para a ciência, portanto 12 espécies que só existem aqui. São espécies mesmo só daqui. Um exemplo é este búzio que está aqui no fim do slide, que foi, portanto, descrito só aqui. Isto para além de outras espécies e outros habitats, portanto, muito importantes, são cerca de 900 que nós registamos e haverá muitas mais. Aqui no mapa de cima veem que, efetivamente, a vermelho são as zonas mais importantes em termos de biodiversidade e é realmente esta zona o que se chama em inglês o hotspot de biodiversidade, portanto, uma zona de muita diversidade. Bem, isto é um tesouro debaixo d'água, um tesouro muito importante, mas que já foi descoberto há muito tempo pelos pescadores e, portanto, ele é também, e de um estudo, peço perdão que isto já avancei aqui muito, e de um estudo que nós fizemos em parceria com o setor, verificámos que na costa algarvia, esta zona é de facto também uma das mais pescadas. São bancos de pesca importantes e, portanto, que temos que ter em conta. Antes tínhamos a pesca local e costeira, portanto, aí aqui agora neste mapa temos a pesca do cerco, e como veem também aqui à volta entre a Albufeira e o farol de Alfanzina, portanto o cerco utiliza muito esta área e, portanto, é uma zona também bastante importante. E, portanto, se temos uma zona, do ponto de vista da conservação, muito importante para preservar, mas temos também uma zona muito utilizada em termos de atividades económicas, e só falei da pesca, mas há as atividades marítimo-turísticas que nos últimos anos têm tido um crescimento exponencial e, portanto, que utilizam também esta área. Teríamos de fazer um processo diferente do que tinha sido feito até então. E o que decidimos fazer foi precisamente começar de baixo para cima e, portanto, ouvir as populações, ouvir as comunidades, fazer um processo participativo e depois, só então, em vez de apresentarmos este estudo diretamente ao Governo, não apresentar um estudo já com uma proposta feita, com um zonamento feito, com princípios de regulamento feitos, mas com a intervenção das várias entidades. Foi isso que fizemos, 7 sessões participativas, começámos em 2018, mais de 60 reuniões bilaterais, sobretudo em 2020, porque em um ano passado, porque não podíamos fazer as reuniões mais alargadas, e em que participaram cerca de 70 entidades. Obviamente não todas, em todas as reuniões não foram 70 entidades, foram muito menos, mas ao todo foram, aliás, cerca de 80 entidades ao todo que participaram. E o que é que conseguimos? Conseguimos ter uma visão e objetivos conjuntos, comuns, em que o primeiro desta área marinha protegida de interesse comunitário é a proteção da biodiversidade marinha, precisamente, deste tesouro que falei, mas tendo em atenção que temos que também promover a pesca local e costeira sustentáveis. E isto pode parecer um paradoxo, mas é possível fazê-lo num parque e numa área como esta. Em terceiro lugar, também a promoção de um desenvolvimento de um turismo sustentável, mais baseado no ecoturismo do que um turismo de massas e, portanto, tentar fazer aqui alguma forma de diferenciação, se possível. E, por último, e este foi um objetivo só dos processos participativos, portanto, não tinha sido proposto inicialmente, a promoção do conhecimento, da cultura e, portanto, da literacia do oceano. Conseguimos também chegar ao consenso, e acreditem que não foi fácil, chegar a uma proposta de zonamento e a princípios de regulamento. E isto, portanto, foi feito com muito trabalho e com muita dedicação de todas estas entidades, e nomeadamente as associações de pesca. No fim, tivemos 51 posicionamentos, 49 positivos e 2 negativos. Todos estes 2 negativos foram condicionados e, portanto, caso houvesse alguma medida de compensação, portanto, esta proposta que fizemos seria aceitável, sendo que as outras associações de pesca que tiveram posicionamento positivo também tinham este tipo de condicionamento, eram favoráveis e são favoráveis a esta área marinha protegida, mas desde que haja algumas medidas de compensação. Pontos mais importantes deste processo todo.
em primeiro lugar, um consenso maioritário favorável à criação da AMPIC, portanto não houve, obviamente, 100%, como viram, de apoio, obviamente, mas houve um consenso alargado e maioritário. Uma das coisas que facilitou desde o início foi uma conquista deste processo, independentemente do caminho que ele tomar a partir de agora, mas foi o facto de esta área da Baía, da Armação de Pera, e portanto, e não só, mas sobretudo essa zona mais interior, estava dedicada no plano de situação do ordenamento do espaço marítimo à aquacultura, e portanto tínhamos ali 60 km² dedicados só à aquacultura e, portanto, atividade que era incompatível com a conservação daquele recife e que era incompatível com qualquer outro tipo de atividade, nomeadamente a pesca e as marítimo-turísticas. Portanto, se tivéssemos a aquacultura a ocupar a zona que estava prevista, cortava as rotas de passagem de qualquer tipo de embarcação e, portanto, quebrava todo o tipo de atividades que ali se faziam, e isso foi já uma conquista deste processo. Depois, o facto de compreendermos que esta área é essencial para a pesca e, portanto, que ela só poderá avançar mediante a existência de medidas de compensação para o setor da pesca e de valorização, portanto, ações de valorização do pescado e das infraestruturas, etc. Outra coisa que ficou muito patente, portanto, nestas reuniões, foi que teria de haver um sistema de fiscalização muito rigoroso. Caso contrário, portanto, não funcionaria. Houve também uma referência muito importante à limpeza dos fundos dos oceanos, uma regulamentação das marítimo-turísticas e um seguimento necessário de códigos de conduta para a atividade marítimo-turística, tanto nas grutas como na visitação de cetáceos. E, por último, a cogestão. A proposta que fizemos tem também outro aspecto inovador, não só este participativo inicial, antes de ser implementada a área, mas também depois. Depois da área estar implementada, são também as agentes, as comunidades que participam na gestão. Sei lá. Eu sei que já estou a ficar em cima do meu tempo. Só aqui um pormenor. Em relação à Albufeira, temos na praia dos Arrifes uma pradaria de ervas marinhas a mais bem conservada da Costa Sul e, portanto, queremos promover também com a Praia de Manuel Lourenço, com as poças de Maré, um plano, e isto em conjunção com a Câmara Municipal, um plano de sensibilização ambiental e de educação ambiental que, mais do que qualquer tipo de proibição, mas mais o aspecto de dar aos mais jovens esta percepção e este conhecimento. E para terminar, tem aqui a proposta, que vos vou falar só em dois pontos, uma zona mais interior para pesca local, portanto pesca de embarcações mais pequenas, independentemente de serem desta zona ou de fora, sendo que, obviamente, até por condicionamentos legais, tem que ser de zonas próximas, portanto, a utilizar esta zona mais interior. Depois, uma zona do Recife em que há uma zona de santuário, uma zona onde não se pode haver nenhumas atividades, esta zona de PT, portanto, proteção total. E depois, numa primeira fase, também uma proteção parcial, em que não pode haver pesca, mas pode haver, por exemplo, mergulho. E numa segunda fase, passado alguns anos, o alargamento dessa fase, dessa proteção parcial. Na zona exterior, a pesca pode-se fazer e todas as atividades, portanto, de pesca em geral se podem fazer. Isto tudo para tentarmos efetivamente melhorar a qualidade de vida dos oceanos e aumentar a sustentabilidade também das nossas atividades e criar aqui uma imagem de marca diferente que permita, portanto, um desenvolvimento mais verde e mais sustentável. E pronto, e aqui termino. Muito obrigado. Obrigada, professor Jorge. Também cumpriu o tempo que estava destinado, os 10 minutos. Passo então agora, nesta sequência também, para um projeto mais específico. E é o professor Jorge Palma, investigador também do CCMAR, e que está relacionado a projetos de monitorização de comunidades de cavalos marinhos e o cultivo da espécie em cativeiro. Professor Jorge Palma, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer também o convite. Foi endereçado para estar aqui a falar sobre este assunto. E então, o que me traz aqui a falar é
também neste âmbito de conservação e criação de áreas marinhas protegidas, no caso, dentro da Ria Formosa, algo focado nos campolos marinhos, mas também, como vou mostrar, tem, obviamente, uma componente de conservação de toda a biodiversidade local. A Ria Formosa, portanto, é a maior lagoa costeira do sul de Portugal e, obviamente, é uma área, por ser uma zona costeira e de enorme produtividade, também ela sujeita a todo o tipo de pesca, apesar de ser o Parque Natural, tem a possibilidade de haverem atividades extrativas, no caso da pesca, e, para além disso, por ser uma zona bastante próxima, a acrescentar essa mesma atividade da pesca, há outros tipos de atividades, como, por exemplo, atividades lúdicas de recreio, utilização de motas de água, de barcos privados, que também eles, portanto, isto é para mostrar um pouco o somatório das atividades que podem causar algum tipo de impacto dentro da Ria Formosa, o som, a poluição sonora subaquática, a pesca ilegal a determinadas espécies, quer sejam elas para consumo humano, no caso de bivalves, os lingueirões, quer por arrasto de vara, também para espécie para consumo humano. A ancoragem, diria, não diria ilegal, mas bastante praticada e sem regras na ria, tanto mais que atualmente o Parque Natural da Ria Formosa está a tentar criar medidas de contingência, criando zonas de ancoragem para que este tipo de ancoragem, que é especialmente notória durante o verão, seja feita de uma forma regrada e com isso não alterar os fundos, porque cada uma destas embarcações, entre a âncora e o seu cabo, acaba por estragar uma área bastante grande, e no caso dos cavalos marinhos nós já confirmamos. Para além disso, e também no atual, esta alga, a alga caulerpa, é uma alga que tem tomado um comportamento invasivo, fruto de alguns condicionantes locais, como uma maior disponibilidade de nutrientes na água, mais luz, por menor profundidade de certas zonas, e tem-se expandido e tomado áreas que outrora eram áreas privilegiadas para a ocorrência, quer de cavalos marinhos, quer das outras espécies que são capturadas para uso local. No entanto, isso somando todos os impactos que se vêem na Ria Formosa, o principal continua a ser a pesca ilegal, no caso com a utilização do arrasto de vara. O arrasto de vara é este que é utilizado quer para a captura de espécies comerciais para consumo humano, que normalmente não podem ser ou não se conseguem ser capturadas de outra forma, como seja os alcabrozes, mas também de outras como o choco, o linguado e pequenos outros hesperídeos, como dourada, safia e peixes semelhantes. Portanto, o arrasto de vara tem o duplo efeito negativo de apanhar espécies de pequeno tamanho e também, por ser uma arte de arrasto, estragar e destruir o fundo esse que é fundamental para a maior parte das comunidades de piscícolas ou aquáticas da Ria Formosa, incluindo, obviamente, lá está o cavalo marinho, que é o tema principal da nossa investigação, e eu fiz uma foto de um habitat quase intacto e ideal para a ocorrência desta espécie, mas que, por impacto direto e continuado do arrasto de vara, pode ter capacidade de transformá-la em zonas estéreis, em que os cavalos marinhos deixam de ter um habitat favorável e outras espécies a mesmo. Isso em conta, e pelo impacto crescente que se tem vindo a registrar na Ria, temos notado um decréscimo enorme da abundância de cavalos marinhos na Ria Formosa. Em 2001, quando se iniciaram os estudos por outros investigadores, como veem aqui, estes números em cada uma destas bolinhas representam o número médio de cavalos marinhos que eram encontrados neste local. Como veem, em 2008 houve uma enorme quebra, foi aqui que nós começamos a trabalhar também com as espécies no meio selvagem. Houve uma enorme quebra, houve uma concentração de animais. Em 2012, não tenho aqui essa imagem, houve já um pequeno aumento em determinados locais, mas em 2018, e como podem ver aqui, houve novamente um enorme decréscimo. O decréscimo em 2018 já tem a ver com um aumento da atividade ilegal de pesca, da pesca ilegal, e que levou mesmo a ser utilizada para a captura direta dos cavalos marinhos. Isso levou a que nós, no ano passado, na monitorização que fizemos no ano passado, tínhamos deparado com esta situação, em que, como veem, na maior parte dos locais não existiram já animais, em nenhum deles. Isso leva a que, traduzindo isto num gráfico de abundância, desde o primeiro estudo feito em 2001 até ao presente, portanto 20 anos, este ano
monitorização das populações vai ser feita agora, a partir da próxima semana, registra-se um decréscimo da população de cavalos marinhos na Ria Formosa de 96%. Pronto, mediante isto, tinham que ser tomadas medidas e uma delas foi, dentro do âmbito de um grupo criado, o Grupo de Salvaguarda para a Conservação dos Cavalos Marinhos na Ria Formosa, que nos inclui a nós, CCMAR, o MIO, o Dr. Jorge Gonçalves também presente nessas reuniões, todas as decisores locais, incluindo as câmaras municipais, a Autoridade Marítima Nacional, as capitanias de Faro e Olhão, e mesmo as associações de pescadores, a APA, todos em conjunto, tentou-se criar um conjunto de medidas para travar este decréscimo das populações de cavalos marinhos na Ria, e uma das do que resultou foi a criação destas 2 áreas marinhas protegidas. São zonas não muito alargadas, não tem nada a ver, por exemplo, com a AMPIC que o Jorge falou, mas fundamentais para a conservação, julgamos nós, dos cavalos marinhos na Ria. Uma é aqui nesta zona do Canal de Faro e a outra junto à zona da Colatra, um pouco maior. São ambas de proteção integral no local, portanto não pode haver já nada de atividade extrativa nestes locais. No caso aqui da Colatra, é apenas a possibilidade de navegação numa da sua parte, por ter uma grande proximidade para com o canal que vem desde aqui da Barra Velha de Olhão para aqui para a Vila da Colatra. Estas áreas protegidas são então, já foram criadas por edital, são então, como disse, zonas não extrativas. Pretende a curto prazo sinalizá-las para criar uma visualização para quem não conheça e não tenha tomado conhecimento até agora da criação destas áreas, uma sinalização por boias e estacas que impeça, ou pelo menos que mostre que estas são áreas protegidas e que a navegação e a atividade entre elas é proibida. No entanto, estas zonas vão ser, especialmente aqui na zona A, também elas intervencionadas, porque é necessário não apenas proteger essas zonas, mas dotá-las de mais condições. Assim, fazer uma requalificação ambiental, requalificação essa que é consequência da destruição dos habitats por parte das árvores ilegais. Nós já há vários anos temos desenvolvido uma metodologia de enriquecimento ambiental com estruturas artificiais, e é isso, este vídeo que vos mostro aqui, parecem algas, portanto aqui em cima parecem algas, mas são as estruturas artificiais que rapidamente são colonizadas por pequenos animais aquáticos, marinhos, e que transformam rapidamente estas estruturas artificiais em algo quase natural. Para além disso, então, como tinha dito, o nosso alvo principal, ou a preocupação principal, são os cavalos marinhos, mas também, e por inerência, todas as espécies que partilham habitat com eles e que também vão beneficiar disso, sendo zonas de exclusão. Tem aqui também locais em que permitam estar e, obviamente, reproduzir-se, sendo que depois tornarão possível a sua pesca. Aqui no caso este choco aqui, os chocos procuram aqui refúgio e nestas estruturas também acabam de colocar os ovos, isso também os beneficia. Aqui entram os cavalos marinhos. No entanto, faço referência que isto são imagens antigas, já de 2012, 2013, quando a população ainda estava melhor do que neste momento. Vamos colocar agora mais estruturas dentro destas áreas protegidas, então para tentar que pelo menos se repita aquilo que vemos aqui nestas imagens. Isto serve apenas para mostrar o sucesso que é, ou que pode-se retirar da colocação destas estruturas artificiais. E novamente esses cavalos marinhos, também aqui o charroco, outra espécie sedentária da Ria Formosa. Aqui vai-se ver também o mesmo, também aqui os cavalos marinhos, casal, macho e fêmea. E também aqui um charroco meio enterrado na areia. Portanto, é possível ver que a ocorrência de várias espécies nestas áreas criadas e que nós conseguimos, com a sua colocação, fazer uma requalificação ambiental e que vai ser feita então dentro de uma das áreas marinhas protegidas, sendo que também estas áreas se prevê que sejam replicadas e criação de mais, de forma que se crie uma rede integrada de pequenas áreas marinhas dentro da Ria Formosa. Os cavalos marinhos têm esta necessidade de ter estruturas, sejam elas artificiais ou naturais, para se agarrar com a cauda, porque tem uma fraca, nada ou mal, tem uma fraca capacidade de natação, e a Ria Formosa, por ser bastante hidrodinâmica com as correntes de maré, se caso eles não tenham essa sítio onde se agarrar, como este aqui, serão arrastados para zonas menos propícias. Estas estruturas tentam imitar esta alga que se vê, esta alga verde, aqui, e que, como se vê, são bastante semelhantes. Bom, passando adiante,
Estas estruturas vão ser colocadas então nesta área marinha protegida, na zona A, numa zona um pouco mais profunda, e vamos proceder também ao transplante de pradarias marinhas. Isto porque queremos fazer uma requalificação integrada entre áreas naturais de pradaria marinha e de zonas de estruturas artificiais. Usamos as estruturas artificiais porque as pradarias marinhas só se encontram até determinada profundidade, enquanto que os cavalos marinhos estão presentes em todo o fundo destes canais. Por isso, numa zona menos profunda, iremos requalificar com pradarias marinhas, e numa zona mais profunda com unidades de estruturas artificiais. Neste caso aqui, unidades de 2 por 5 metros, colocados a uma distância que permite os cavalos marinhos andarem, caso queiram, movimentar-se entre elas, mas no seu total conseguimos uma área bastante já assinalável, e depois esperemos poder replicar por mais área dentro da área marinha protegida. E com isso tentar que se transforme novamente os fundos em algo, como nós vimos há algum tempo atrás, bastante mais natural, e que era possível encontrar os cavalos marinhos a mais abundância, que é o todo desejável, e também outros animais aquáticos que partilham o habitat com eles, no caso aqui, até invertebrados ou latúrias, mas todos os outros, quer vertebrados, quer invertebrados, beneficiam desta requalificação ambiental que irá começar dentro das áreas protegidas bastante em breve. E então a utilização destas áreas é fundamental para, julgamos nós, para a conservação dos cavalos marinhos na Ria Formosa. Esta ação está integrada dentro de um projeto chamado Projeto HippoSafe, com financiamento do programa Mar 2020, mas também com o apoiamento do CCMAR, e que é algo que estamos a desenvolver nos próximos tempos. Pronto, estou encerrada a minha apresentação. Muito obrigada, Dr. Jorge Palma. Eu tenho aqui algumas questões que gostava de colocar a cada um dos oradores presentes, e passava então por questionar a doutora Bárbara Horta e Costa, relativamente às áreas marinhas protegidas, se há possibilidade ou se está previsto, isto numa forma generalista, não estou a dirigir-me a uma única área marinha protegida, ficarem autónomas nesta cogestão, se há possibilidade disso acontecer, ou se é necessário sempre algum financiamento externo, algum apoio, e se esta monitorização, a fiscalização, o planeamento tem que ser constantemente realizado ou com regularidade. Então, em relação à autonomia das áreas marinhas protegidas, a cogestão também implica entidades governamentais, portanto, entidades gestoras, não é só as comunidades locais, portanto, é uma cogestão entre comunidades locais e autoridades governamentais. Isto, ou seja, em termos da autonomia financeira, essa seria a situação ideal, mas, aliás, no fundo, atualmente existem muito poucos recursos financeiros para gerir áreas marinhas protegidas e para fiscalizar, portanto, até seria mesmo, se calhar, uma forma delas serem geridas era ter alguma autonomia, e já se fala bastante sobre o financiamento de áreas marinhas protegidas. Tem sido um problema debatido porque é um dos fatores que faz com que não exista gestão in situ e fiscalização e monitorização e várias atividades que são necessárias, e portanto há que repensar como é que se vão financiar as áreas marinhas protegidas. Para já não tem sido suficiente depender de fundos apenas públicos, não é? E talvez a ideia é tentar ter formas de rentabilizar uma área, não é? E conseguir ter alguma autonomia. Completa autonomia, não sei se existirá, mas a verdade é que deveria também haver, o que eu quero dizer é que deveria haver um aumento de investimento público também, não acho que devia ser só privado, devia haver, porque é um bem público de todos. Mas que realmente se devia repensar formas de autofinanciar algumas componentes, sim, certamente. Muito obrigada. Eu agora fazia aqui, nesta sequência
fazia aqui o paralelismo entre as áreas marinhas protegidas e as áreas protegidas terrestres, os parques naturais, etc., onde a fiscalização é mais fácil. E esta é uma questão para o professor Jorge Gonçalves. A dimensão desta AMPIC é enorme, portanto, vai desde Lagos até Faro. Como é que se realiza esta fiscalização? E isso tem que ter eficácia, não é? Para se poder conseguir sucesso na área marinha protegida. Porque, obviamente, envolvendo tantos interlocutores, tantos stakeholders, além de não ser fácil, por experiência própria sei que não é fácil, esta questão da fiscalização é muito importante para a eficácia e sucesso. Sem dúvida. A fiscalização foi um dos pontos comuns a todas as sessões e a quase todas as entidades, porque toda a gente percebe que se não houver fiscalização não há justiça, se não houver justiça as coisas não funcionam e portanto, é uma pedra basilar em todo este processo. Eu devo só fazer uma pequena correção, é que a área não é assim tão grande, não vai de Lagos a Faro, isso era o estudo. Ela vai só do Farol da Alfanzina à Marina da Albufeira. Mesmo assim, é uma área considerável, é uma área importante e que para funcionar realmente tem que ter uma fiscalização adequada. A nossa proposta, e que foi bem aceita sobretudo pelo setor da pesca, foi que as entidades, portanto as embarcações que estivessem licenciadas para operar aqui, tivessem dispositivos de rastreamento em tempo real. E o que é que isto quer dizer? Basicamente é que fornecem a posição, neste caso, ou a um organismo público ou ao Comitê de Cogestão, o que quer que seja que vá, portanto, gerir esta área marinha protegida, em que informa da sua posição em tempo real. E isto permite uma fiscalização muito eficaz, que já está a ser operada em Portugal na pescaria da Ganchorra e, portanto, com a liderança do IPMA e que tem funcionado do que sabemos muito bem e bem recebida no setor da pesca também. E aqui ao nosso lado, na Andaluzia, portanto, todos os barcos de pesca têm este tipo de sistema e, portanto, funciona bem. Agora, obviamente que há barcos que não vão estar licenciados para operar nesta área e para esses também é preciso haver fiscalização. E, portanto, o que se pensa é fazer um sistema integrado que, não só com estes dispositivos, mas também com dispositivos de videovigilância e mesmo de vigilância acústica, tentando sempre optar por sistemas nacionais de tecnologia nacional e de baixo custo, portanto, para responder depois à parte também de alguma autonomia de financiamento, sendo que vamos ter que sempre contar com o apoio estatal. Muito obrigada. E agora uma questão aqui para o Dr. Jorge Palma. São duas questões, na verdade. A primeira tem a ver com a questão da poluição subaquática, e penso que a grande maioria das pessoas não tem noção da quantidade de lixo que existe nos fundos do mar. Além de todos os prejuízos que tem a pesca de arrasto que falou, a questão do lixo é bastante preocupante, principalmente porque é lixo de uso humano, garrafas de plástico, etc. No vosso projeto, no EcoSave, como é que é feita esta remoção do lixo? Se tem apoio por parte das entidades que estão envolvidas no projeto ou se são só os investigadores e as entidades mais envolvidas neste projeto específico? Pronto, no caso específico da poluição visual na ria, porque também a poluição que não se vê, portanto, compostos químicos dissolvidos, que também pode ser um problema bastante grande para a Ria Formosa, porque apesar de ser o hidrodinamismo, são sistemas mais confinados em que a sua concentração pode se tornar bastante elevada, com prejuízo, obviamente, especialmente a nível, por exemplo, reprodutivo das espécies. No caso da remoção de lixo, nós dentro deste projeto tivemos algum financiamento para proceder a algumas recolhas, portanto, é necessário para fazer 2 a 3 campanhas de recolha, duas
zonas de margem, daqui na zona da Praia de Faro, mas também recolha subaquática. É claro que esse, infelizmente, foi atrasado pela situação da pandemia de Covid, que nós, no ano passado, portanto, até a nossa atividade dentro do projeto ficou atrasada pela impossibilidade de mergulho na ria. Mas sim, tivemos algumas campanhas, eventualmente não tantas quanto desejável, para remover todo o lixo, que quase diria que seria quase já um pouco impossível, mas sim, dentro do projeto requerimos financiamento para fazer algumas campanhas e retirar algo que conseguimos. A última campanha mesmo só, já com poucas pessoas, por estarmos nesta situação, até na zona de Praia de Faro, em poucas horas teremos mais de 500 kg de lixo da zona de limite de maré. Portanto, dá-nos um exemplo de que se pudesse ser mais alargado, a quantidade mais seria. E dentro da água também, porque nós, quando mergulhamos, encontramos todo o tipo de lixo esse que ou deitado diretamente à água ou transportado pelas, normalmente, zonas de escorrência para a ria, por toda a rede hidrográfica de terra para a ria, o interface é bastante grande e é algo que, deitando em terra, vai parar a ria também. E esse continua também um problema, sim. Agora eu tenho outra questão, mas não sei quem é que poderá responder, e tem a ver com a questão do turismo, o turismo das empresas marítimo-turísticas e a capacidade de carga que não existe, na verdade, nestas áreas tão sensíveis. Tem que haver um registro por parte do Turismo de Portugal, mas também tem que haver uma autorização por parte do Instituto da Conservação da Natureza, penso eu, para exercer a atividade específica de observação de aves, de observação de outras espécies. A minha questão é, de repente, com a pandemia e mais virado para as praias, direcionado para as praias, houve essa necessidade de efetuar uma capacidade de carga para cada praia. Temos um sistema de sinalética semafórica para ir às praias. Por que não ter esta urgência também de fazer este levantamento da capacidade de carga de embarcações em áreas tão sensíveis como a Ria Formosa? Eu posso responder um pouco em relação à Ria Formosa e à capacidade de carga da Ria, porque essa dita capacidade de carga pode ser analisada por diferentes formas. Quer a capacidade de carga de embarcações na ria, que é algo que não está regulamentado. Portanto, a capacidade de carga tem várias componentes, a componente profissional de pesca, tem a componente também privada, lúdica, e também, obviamente, da necessidade das embarcações que fazem os transportes entre ilhas e a parte de terra. Portanto, nada disso está regulamentado. A quantidade de embarcações na Ria Formosa não tem regulamentação, e isso hoje em dia parece que já é um problema, só que também é um problema resolvê-lo, porque torna-se bastante complicado poder fazê-lo. Com isso, portanto, é algo que, como falei, por exemplo, em relação aos iates e a ancoragem dos iates, também para as embarcações, há uma tentativa por parte do Parque da Ria Formosa de tentar regulamentar essa mesma zonas de ancoragem e, de alguma forma, a capacidade de carga de embarcações. No caso das marítimo-turísticas, também não existe essa regulamentação. É algo que tem sido, ou se pretende vir a ser trabalhado, entre este grupo de salvaguarda para a conservação dos cavalos marinhos, de implementar medidas de sensibilização e de envolver também as marítimo-turísticas, de forma a ter uma atuação mais conscienciosa e não ter uma ação de conservação e não de prejuízo para com estas populações de cavalos marinhos, porque eles vendem, obviamente, um serviço sobre o qual desejam ter um retorno. Portanto, quem paga esse serviço quer ver um cavalo marinho, poderá fazê-lo dentro da legalidade. Para tal, obviamente, terá que requerer essas mesmas autorizações ao ICNF, e é de forma a que isso seja cumprido e também eles se tornem agentes de conservação, portanto, das populações de cavalos marinhos, que se pretende, fica um pouco em suspenso novamente pela situação que se vive, mas se pretende integrar as marítimo-turísticas de forma a que a sua atuação seja efetivamente de conservação e não de prejuízo para as populações de cavalos marinhos. Temos agora aqui uma questão por parte de Miguel Correia, e que pergunta se foi mencionada a existência de cavalos marinhos na zona da AMPIC, foi feita alguma avaliação populacional ou trata-se só de avistamentos?
Sim, obrigado, Miguel, pela pergunta. A resposta é rápida, foram só avistamentos, não houve nenhum estudo dedicado. Eu tenho só mais uma questão e penso que será para o professor Jorge Gonçalves e tem a ver com esta questão da inovação de um projeto desta envergadura, não é? De envolver tantos stakeholders num processo de cogestão. Se é possível replicar para outras áreas marinhas protegidas do país? Sim. Sim, eu julgo que sim. Aliás, não só julgo que sim, como acho que irá ser replicado. Porque, e não só no país, portanto, é uma tendência global fazer as coisas tendem atenção à vontade das comunidades e tendem atenção às particularidades de cada comunidade, porque esse é um meio caminho andado para as coisas funcionarem. Se as coisas forem feitas de costas voltadas para as comunidades, impostas pura e simplesmente, normalmente não funcionam. E até antes pelo contrário, portanto, tem um efeito contrário, que é, como a Bárbara estava a dizer, das áreas marinhas protegidas de papel, que na realidade ainda põem as pessoas contra as áreas marinhas protegidas, porque há sobretudo aqueles que cumprem a lei, não têm benefício direto e, portanto, isso assim não vale a pena e, portanto, acho que é um modelo a seguir. E a minha última questão vai para o engenheiro Mário Viegas e tem a ver com quais são os benefícios de ter uma área marinha protegida. Boa tarde. Pois, os benefícios são muitos, desde o aumento do turismo, o aumento do turismo, pronto, é um benefício financeiro. Infelizmente, hoje em dia, vê-se mais o benefício financeiro do que o ambiental. E nós lutamos muito todos os dias para que o ambiente seja respeitado e seja notado. Infelizmente, não é tarefa fácil. Mas nós vamos à luta e todos os dias estamos a ensinar novas gerações e esperemos que eles sejam os estandartes do ambiente. Benefícios, além dos económicos, nós vivemos no local e não gostamos de viver no meio do lixo, né? Basicamente. Temos que ter um local limpo, não gostamos de ter a nossa casa suja, também não gostamos de ter o local onde vivemos sujo. Mas, dentro desta área, eu penso que há mais benefícios económicos que se notam e eu penso que, apesar de não ser os benefícios económicos a questão fundamental, é o ponto mais fácil de atrair a atenção. Eu penso que seja isso. O facto de ser uma área marinha protegida, planeada, envolvendo vários interesses, penso que não só tem o benefício de proteção dos ecossistemas e de recuperação dos ecossistemas, como também tem o benefício económico. Penso que é esta a grande mais-valia e eu penso que... Eu penso que temos que lutar pelo benefício. Infelizmente, temos que lutar pelo benefício económico para proteger o ambiente. Porque se formos eu acho que será mais ao contrário. Mas politicamente é mais fácil irmos pelo dinheiro. Infelizmente é a realidade que temos. Eu não sei se mais alguém quer acrescentar alguma questão. Eu há pouco não respondi à parte da monitorização. Sim. Mas a verdade é que temos que ir monitorizando ao longo do tempo, porque há variabilidade ambiental também, não precisa de ser a toda a hora, mas dependendo da espécie, há espécies que crescem, demoram mais tempo a crescer e não vale a pena ir todos os anos, outras é bom ir monitorizando todos os anos, só para ficar... e depois também não monitorizamos só as espécies, também as atividades, portanto, as atividades cá não precisamos de monitorizar todos os anos, mas é importante saber como é que vão... beneficiamos da área marinha. Claro. Então, eu penso que podemos concluir este webinário. Eu quero agradecer a todos. Acho que cumpriu todos os objetivos que devia ter cumprido e o fundamental foi realmente vocês poderem partilhar o vosso trabalho, a vossa investigação
e podemos ser motores de comunicação e de informação para outros exemplos, para outros promotores e para outras áreas deste exemplo fantástico que é do vosso trabalho de proteção de uma área tão sensível. Eu não sei se a autarquia, a Câmara Municipal de Albufeira quer finalizar. Sim. Pronto, portanto, da parte do município, resta-me agradecer todo o apoio das entidades que participaram e volto a realçar que temos que insistir, repetir a mensagem. O ambiente facilmente fica esquecido. Temos que repetir, nós fazemos isso todos os dias, com os miúdos e com adultos também, e acho que ficamos mais ricos e mais esclarecidos com estas sessões e temos que continuar, não podemos baixar os braços. Muito obrigado a todos os participantes e espero podermos continuar com estas sessões. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.